O Brasil atravessou 2025 em sucessivas crises institucionais. Executivo, legislativo e judiciário entraram em confronto inúmeras vezes. Como superar essa turbulência? Que reflexo tudo isso terá na estabilidade democrática brasileira? Assuntos que eu vou tratar com dois cientistas políticos. Carolina Botelho, doutora em ciência política e vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neurociência Social e Afetiva, SANI, financiado pelo CNPq. E Christian Lynch, também doutor em ciência política e professor do IESP-UERJ. Obrigado por estarem aqui. E eu queria começar perguntando o seguinte: se 2025 foi um ano tão tenso, cheio de conflito, o que será de 2026, que tem eleição presidencial? Carolina, começando com você. Se avizinha, né? A gente está quase chegando e eu imagino que ele vai ser tão tenso quanto 2025, se não pior, né? Porque a tensão das eleições vai estar presente, né? E as pessoas vão trabalhar para fazer seus candidatos serem eleitos. Então, assim, eu imagino que toda essa turbulência política que a gente passou até então, que não foi só 2025, ela vai vir com mais pressão, né? E aí eu penso que não é uma pressão só sobre quem vai substituir o executivo, mas é uma pressão também no Congresso, né? Nas suas divisões entre Câmara e Senado, é uma pressão no executivo, é uma pressão dos movimentos sociais que estão reaparecendo e cada vez mais fortes nas ruas, né? Então, assim, é um ano turbulento, porque primeiro, a gente tem ainda uma ameaça às instituições, não é um diálogo que a gente parou de ter uma vez que foi eleito um presidente democrata, não, a gente continua sob esse tiroteio, né, não democrático. E essa pauta volta, como tantas outras, né? Por outro lado, a gente tem atravessado os últimos anos com uma certa estabilidade na economia, né? Os números estão apontando por uma certa pacificação nesse sentido, né? Pleno emprego, inflação com uma expectativa se confirmando de estar, quer dizer, uma expectativa do executivo, mas contrária a algumas divulgações, né, do mercado, mas com uma inflação melhor, com uma vida melhor de uma população mais pobre, né? O que mostra que, de certa forma, as políticas públicas e o executivo está lá fazendo o papel de governo. Mas, por outro lado, a agenda da democracia, digamos assim, ela é uma agenda que ainda continua sendo minada. E ela continua sendo minada não só pela sociedade, mas ela mina dentro do Congresso, né, Câmara, Senado e outros atores políticos importantes da cena. E aí, Christian, e você? Quer dizer, o ano de 2026, como é que você imagina que ele será do ponto de vista político, do estresse político e dessa pauta que ela estava falando, quer dizer, a democracia ainda sob ataque, sob ameaça? A instabilidade política tem a ver com o fato de que a gente está há 10 anos sem ter um modelo de governabilidade, né, que você tinha, que era o presidencialismo de coalizão, que foi criado lá no tempo do Fernando Henrique, né, e que foi seguido depois com uma certa dominância do poder executivo. Esse modelo foi para o espaço lá por volta de 2015, né, na época do impeachment da Dilma. E, em parte porque o consenso, né, esses modelos políticos dependem também da criação de consensos mais gerais em torno da forma de interpretar a Constituição, né, e da interação entre os poderes. O que foi que aconteceu? A emergência da direita e, sobretudo, da extrema-direita meio que jogou fora esse consenso, porque você passou a ter uma parte significativa da sociedade que quer destruir a Constituição e não interpretar de outra forma a Constituição de alguma maneira, né? Então a gente tem hoje em dia uma situação em que você tem um governo que é de esquerda ou de centro-esquerda, você tem um Congresso que é de direita, chama direita institucional, que é o que a gente chama vulgarmente de centrão, e você tem uma extrema-direita que quer destruir o sistema. Então, na verdade, você tem hoje uma espécie de hegemonia, por vários motivos, desse centrão, que é uma hegemonia que foi construída ao longo da Lava Jato e do governo Bolsonaro, para tentar justamente você garantir uma autorreprodução desses partidos sem depender do executivo, através das emendas, do orçamento secreto, esse negócio todo, e do outro lado tentando dar um chega para lá no judiciário.
Por causa do medo de Polícia Federal, medo de julgamentos, medo de investigações e tal. Então, quando a gente está vendo essa confusão toda, a gente está vendo o quê? A gente está vendo o Centrão tentando administrar essa vantagem contra as investidas do Executivo e da extrema-direita, principalmente, mas também do outro lado do Judiciário. Então, quando a gente Mas está você falando... acha que o Centrão conseguiu se desvencilhar, se separar dessa extrema-direita que quer destruir a democracia? O Centrão tem partes, ou pelo menos no todo ou em parte, se afastou? Aí que tá, o Centrão joga um jogo ambíguo o tempo inteiro. Ele não tem nenhum interesse no golpe militar, não tem interesse em ditadura pessoal, porque senão ele desaparece. É verdade. Então ele fica debaixo do tacão. E isso é uma das razões pelas quais o Arthur Lira, quando é presidente da Câmara, tem 30 segundos que o Bolsonaro não podia mais superar o Lula na eleição, né, na apuração de 2022. O Arthur Lira pegou o microfone e já reconheceu o Lula como sendo candidato. Porque também não interessa ao Centrão ter uma ditadura. Mas também não interessa ao Centrão ter um executivo forte. Então ele fica administrando essa situação de fraqueza do executivo. Entende? E mais, o que acontece? A força do Centrão, dominando a Câmara e o Senado, depende do quê? Da capacidade que eles mostram para os deputados e para a base de blindar os deputados e os senadores. Sobretudo os deputados, que o negócio está mais complicado lá. Então o que eles fazem? A gente tem que ficar peitando o Supremo Tribunal Federal e ficar jogando, na verdade, com a base da extrema-direita, e a gente viu esses espetáculos horríveis aí ultimamente. E mais, o sonho do Centrão é domesticar os votos da extrema-direita e canalizá-los para si próprios e seus próprios candidatos. Então a posição é sempre ambígua. Não quero seus votos, mas não quero o seu golpe de Estado, entendeu? É essa a situação em que ele fica. Agora, a gente tem visto nos últimos meses movimentos que mostram que nós já estamos numa situação de tensão pré-eleitoral. Então, em que tem um momento em que a dinâmica da normalidade democrática constitucional já não está valendo tanto. Já está valendo mais aquilo que cada ator quer mostrar para o seu futuro eleitor. Tá, então, certo. Ao Lula interessa falar mal do Centrão, né? Congresso inimigo do povo, ao mesmo tempo. Enfim, a gente já está entrando realmente em outra dinâmica, entende? Carolina, como é que você avalia o capital político do bolsonarismo? O bolsonarismo entendido não só essa marca Bolsonaro, mas também a proposta da extrema-direita. Sem dúvida, o capital político dele ainda é alto, ainda que assim tem se esvaído desde da vitória do Lula, né? Então, assim, isso é o primeiro sinal de que esse bolsonarismo perdeu de alguma forma. Mas, olhando as pesquisas, a gente vê que ainda tem um nicho grande, assim, bastante importante que movimenta, né? É claro que, assim, ele não é capaz hoje sozinho de mudar uma situação eleitoral. Ele precisa, inclusive, do Centrão para tentar administrar maiores bancadas e também maior força política eleitoral, né? Mas não é ainda um capital acabado. É um capital que movimenta grupos muito assim fixos, né, na ideia do bolsonarismo em si. Então, eu diria que ele é ainda um espólio, ainda tem um espólio forte a ser transferido, se é que vai ser transferido, né? Isso casa um pouco com o que o Christian está falando, que assim, o Centrão quer também esse espólio, né? Ele não quer o golpismo, obviamente, porque ele desintegra a dinâmica do Centrão dentro do Congresso, mas ao mesmo tempo ele precisa desses votos do bolsonarismo, né? Sozinho também o Centrão não vai conseguir se manter, né, vivo. Ele precisa se manter vivo também com esses votos. Que futuro tem a democracia num país que está sempre sob tensão institucional e não tem um modelo de governabilidade claro, como você disse? Essa história é assim, o Centrão quer oligarquia, não quer autocracia. Isso tem a ver um pouco com essa questão da democracia que a gente estava falando. Boa parte da história brasileira se passou sem um modelo de governabilidade. O que acontece é que esses modelos dependem de consensos e esses consensos têm uma base social. O problema é que esses modelos funcionam até o momento em que a sociedade começa a mudar embaixo. E ela começa a mudar, às vezes, em função da paz que esse modelo de governabilidade proporcionou. E aí você tem que criar um outro modelo. Mas quando a sociedade fica dividida, o modelo fica diferente. Eu diria, olha, lembrando de Montesquieu, digamos, essa coisa dos poderes, assim, os poderes têm que ter uma certa tensão entre si para você conseguir manter a liberdade embaixo. Porque se eles se juntarem, teremos autocracia, é o que ele dizia. Mas em algum momento, os poderes são obrigados a andar juntos, diz Montesquieu. Não que eu precise acreditar necessariamente, de modo muito forte, no autor que escreveu a 1750.
Tá? Mas a ideia era um pouco aquela. Então, a tendência pode ser uma tendência de acomodação, desde que os militares estejam fora. Porque se você mantém os militares fora, você evita a possibilidade de golpes de verdade que interrompam a democracia ou criem problemas insanáveis. Né? O que a gente tem aí, na verdade, é uma briga, no fundo, de quem vai dar a última palavra. Né? O executivo tentando recuperar a sua hegemonia antiga, que perdeu, o Centrão tentando mantê-la e ampliá-la em relação ao Supremo Tribunal, e o bolsonarismo tentando voltar através de uma eleição plebiscitária e continuar dominando a direita. Né? Essa situação pode continuar. É claro que sem risco para a democracia se os militares ficarem de fora. Tá? Mas é uma situação sempre de instabilidade e que pode atrair, dependendo de quem for eleito presidente, pode trazer os militares de volta. Eu acho que aí é que reside o perigo. Será que os militares aprenderam a lição? Porque a reação das Forças Armadas agora foram de ficar completamente fora de todo esse processo, mesmo vendo generais indo para o banco dos réus e sendo condenados e presos, né? Miriam, sem dúvida, acho que, assim, ineditamente na história, a gente está vendo os generais sendo presos e isso tem um apelo forte sobre as instituições, inclusive a instituição militar. Mas esse processo todo foi muito recente e a gente vê pela própria manifestação de muitos grupos, né, em diferentes meios de comunicação que eles tenham, que eles ainda são muito saudosos de um período não democrático, né, como foi defendido por todo o governo Bolsonaro. Então, assim, eu não compro rapidamente a ideia de que eles estão, de certa forma, acomodados e não, vamos agora jogar o jogo democrático. Eu acho que é uma questão também de oportunidade. Até quando as instituições e os movimentos e os atores sociais estiverem contendo, né, os danos de que violências antidemocráticas estejam acontecendo, se tiver tudo bem, eles não vão pagar para ver, porque acho que o custo seria muito alto. Né? Eu acredito mais que essas pessoas, elas não estejam efusivamente lutando com seus pares que estão sendo julgados, porque o custo seria muito alto. Né? E a gente viu isso muito claramente. Enquanto o custo era baixo de manchar as instituições democráticas, eles estavam no jogo para fazer isso. E assim, um pouco não discordando totalmente do meu colega Christian, mas o presidencialismo de coalizão ele era mediado por uma questão de ter um executivo majoritário, com uma agenda e com orçamento, prerrogativa do orçamento. Até isso Bolsonaro mudou para manter a governabilidade dele. Né? Ele entregou para o Centrão e para a maioria do Congresso a prerrogativa do orçamento e de dizer onde vai ser a agenda, né? Digamos assim. Então, assim, embora eu ache que o Centrão não queira que o Congresso acabe, porque acaba com ele, né? Eu acho que também tem um senso de oportunidade que eles negociam o tempo todo. Ciro Nogueira também, 5 minutos depois de a eleição acabar, ele foi lá e falou, olha, temos um outro presidente, e era um cara muito ligado ao Bolsonaro, mas ele foi também até o limite. E eu acho que tem sempre a ver com a ideia de custo, oportunidade, e se está barato ou caro para você bancar certa instabilidade. Tá certo. Eu vou fazer um intervalo agora, Christian e Carolina. Volto daqui a pouco conversando hoje sobre o cenário político do Brasil. Hoje eu estou conversando com Christian Lynch e Carolina Botelho, cientistas políticos, sobre a situação política brasileira. Eu queria voltar para o assunto do judiciário. O judiciário mostrou muita força esse ano, tanto que ele fez essa coisa inédita de condenar um ex-presidente por golpe de Estado, generais, 4 estrelas, almirante, e colocar todo mundo na prisão. Ao mesmo tempo, ele mostrou uma vulnerabilidade naquele voto do Fux. Não só no voto do Fux, é o voto do Gilmar, para falar, não, vem cá, mas eu preciso melhor proteção. Eu posso até concordar que ele precisa de proteção institucional, mas ali foi uma coisa de dizer assim, olha, nós estamos aqui com medo. Ele está frágil, eu não sei se você interpreta assim, mas ele está frágil ou está forte?
Ele está muito forte dentro da fragilidade dele. Porque o Supremo, na verdade, ele ganhou o round, mas eu acho que existe uma situação macro que é um pouco mais complicada. Quando a gente olha a situação do mundo, a gente está vendo, na verdade, que existe uma espécie de uma internacional reacionária sediada em Washington com o Trump lá. Ele tem uma doutrina para a América Latina altamente imperialista, abertamente imperialista, não é questão de opinião, abertamente imperialista, de patrocinar, inclusive, o retorno de governos alinhados a ele no continente todo. Então, eu não sei em que medida o Brasil fica imune a essa situação. Tá? Então, a gente não pode só olhar, como estava fazendo também, só para o quadro interno, a gente tem que olhar para o quadro externo e dos condicionamentos que isso provoca, inclusive para o Supremo Tribunal. Levantaram agora a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Tá? Mas a gente não sabe qual é o arranjo que o Lula fez com o Trump e tal. Então, por que eu estou contando essa história? Porque o resultado eleitoral, se a direita chegar ao poder, não será provavelmente uma direita boazinha, uma direita tranquila. Vai existir um incentivo muito grande para essa direita aderir ao trumpismo, aderir como o Cast fez agora, como o Milei fez agora, o Paraguai agora assinou um acordo com os Estados Unidos. Entendeu? Então, não é só o que a gente quer, ou o que está acontecendo aqui, são as pressões externas. A gente está vendo a Venezuela sitiada lá por um bloqueio americano, por exemplo. No caso do Supremo, o que está acontecendo? Há uma intuição possível de que os impeachments de ministros supremos se tornem assunto eleitoral, que candidatos ao Senado prometam o impeachment. De fato, a lei de 1950 está velha, está ultrapassada, que foi feita por uma outra Constituição, etc, etc. Então, o que aconteceu que o Gilmar fez? O Gilmar, na verdade, disse o seguinte: olha, se vocês não começarem a se coçar para mudar essa lei, vocês próprios, então nós vamos mudar a lei nós mesmos, entendeu? O sinal foi esse. Então, eu acho, inclusive, que o caráter, aparentemente, como se diz de direito, teratológico da decisão do Gilmar tem a ver com isso. Foi de propósito para chocar a classe política e para apressar a mudança da lei. E ele conseguiu o que ele quis do ponto de vista político, né? Não precisa discutir o caráter jurídico da decisão. Mas do ponto de vista político, ele conseguiu o que ele queria. Como é que você acha a força do Supremo e você acha que um código de ética como o Fachin está querendo pode ajudar a fortalecer o Supremo? Assim, a gente pode ter duas leituras. Eu concordo muito com o que o Christian falou, mas ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento ele essas ações fragilizam um pouco a instituição, porque mostra um pouco bom, se ninguém está fazendo nada, nós podemos fazer monocraticamente. Não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Não pode fazer leis, né? O judiciário não faz as leis, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, dá munição para essa extrema-direita que está querendo, obviamente, o tempo todo derrotar o Supremo. Que, se a gente for pensar em retrospecto, foi a instituição, digamos, mais assertiva e mais forte a combater a extrema-direita bolsonarista e a extrema-direita dos políticos que tentaram subverter, né, nosso sistema democrático. Então, assim, mas no momento em que ela está sendo, de alguma forma, colocada em xeque e monocraticamente um juiz da Suprema Corte, o ministro da Suprema Corte, colocar, olha, se vocês não fizerem nada, nós vamos fazer, eu acho que também fragiliza e dá munição a quem critica, né, as decisões dele, como se fossem as únicas a serem ouvidas na sociedade. Mas a conclusão que eu chego ouvindo vocês é que, no final das contas, a democracia permanece sob ataque. É isso mesmo, eu estou concluindo certo ou estou sendo pessimista na avaliação. E aí, como fortalecer? Eu queria que a gente conversasse sobre isso nessa parte final do programa. Olha, a democracia vai estar sob ataque no Brasil enquanto ela estiver sob ataque no resto do mundo. Entendi. Não tem jeito. Você tem uma parte que... O Brasil não é uma ilha de tranquilidade, como se dizia na ditadura. Não é. O que a gente pode dizer é o seguinte: todo país tem a sua dinâmica própria, a sua história própria, mas ela necessariamente interage com o que está acontecendo no mundo externo. E é bom lembrar que, repito, que a gente tem a tal do corolário Trump da doutrina de Monroe, que quer governos alinhados na América Latina com o governo norte-americano. A gente não sabe qual foi o pacto ali que foi feito momentaneamente com o Lula, mas certamente eles preferem a eleição de alguém afinado com eles. Né? Então, o que acontece? O centrão, digamos assim, que dá as cartas hoje em dia, a eles não interessa um candidato antissistêmico, digamos assim. Mas o problema é que o regime oligárquico também é algo que é repelido pela população. Porque existe uma crise de representatividade. Por isso que os candidatos antissistema têm tanta popularidade hoje em dia em vários países do mundo. Então sempre tem um risco de você
ter boa votação de um candidato antissistema. E isso pode acontecer na eleição do ano que vem. E enquanto houver essa situação, a democracia está correndo risco. Porque se um sujeito desses vira presidente, olha o que está acontecendo. O Bolsonaro apelava ao exército, Milei chama o exército de volta, Trump chamou o exército de volta. Todos esses caras chamam o exército de volta como uma maneira de pressionar, chantagear e constranger a opinião pública contrária a eles, entendeu? Então, a gente está numa situação de ameaça à democracia que é global. E o fato de a gente ter conseguido pontualmente resolvê-la aqui, não me parece que coloca ela a salvo, entendeu? Tá certo. No médio prazo. E você, Carolina, o que você Não, acha? eu absolutamente concordo. A gente não é a ilha, mas, assim, tentando ser um pouco mais otimista, o Brasil, apesar de não ser uma ilha, ele também foi um ponto fora da curva no que está acontecendo nas outras democracias, que a gente está vendo ataques o tempo todo, né? Essa posição do judiciário nos últimos anos reforçou a institucionalidade e a força das nossas instituições judiciais, democráticas, políticas. Então, assim, a gente está sob ataque, mas a gente também conseguiu uma jabuticaba nesse mundo maluco de manter fortalecidos esses pilares, né? Você perguntou como a gente continua fazendo isso. Eu acho que é continuar fazendo esse movimento legalista mesmo, de olhar a Constituição e fazer valer a Constituição, fazer pressão sobre os atores políticos de que a Constituição vai ser mantida, vai ser respeitada e que quem não respeitar vai, de alguma forma, ser punido. Então, assim, esse é um dever de casa que parece simples, mas que não é simples num cenário como esse que o Christian está falando. Agora, não tem outra saída, né? A não ser continuar caminhando nessa direção. Então, eu sim reconheço que a gente ainda sofre ataques, eu não vejo um final disso, eu vejo-os potencializado, inclusive, por redes sociais, né, com uma nova dinâmica do campo político que anos atrás a gente não tinha e agora está robustecida. Então, mas o dever de casa é preservar a institucionalidade como a carta manda. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não, mas fora desse clichê, na verdade, a gente tem que permanecer vigilante mesmo. A democracia, mas eu falei de verdade. A democracia de verdade precisa o tempo todo de cuidados, né? E é isso que se viu nesses últimos anos e que se vê daqui adiante. Obrigada pela participação, Christian. Obrigada, Carolina. Eu que agradeço. E é isso, a democracia sempre precisa de nós, os democratas. Até o próximo programa.